Reitor desse santuário, Padre Celso, grande amigo, já de longas datas, vamos pôr dessa forma. Também o Padre Filé, assim conhecido, mas que o seu nome é Felicíssimo, olha só. Também a reverenda Irmandade do Senhor Bom Jesus, na pessoa do Senhor Paulo. Assim saúdo também todos os irmãos da Irmandade que há anos guardam este santuário, que há anos guardam essa reverenda imagem, que hoje nós olhamos para ela e pedimos as suas bênçãos. Irmãos e irmãs que estão rezando presencialmente, como também os inúmeros irmãos e irmãs que estão online em suas casas, acompanhando e fazendo da extensão deste santuário o seu lar, sua casa, sua família. Santuário que há 315 anos, casa do Senhor Bom Jesus, um Jesus que é bom, que é belo e que está junto de nós. Caminhamos, demos passos com o Senhor Bom Jesus. Jesus de mãos atadas. Chegamos ao 8º dia de sua novena, motivados à proximidade. Chamamos de amigos, chamados a tê-lo do nosso lado e imitá-lo em sua humildade. E sermos e estarmos ao lado dele, pisando em suas pegadas para viver o reino do Pai, o reino de Deus. Hoje nos deparamos com a Sagrada Escritura, que nos apresenta o Evangelho de Mateus. São Mateus coloca o bom Jesus em um lugar de honra, para nos ensinar, catequizar e mostrar o reino, mostrar o seu reinado. Jesus, o bom Jesus, é a Basileia, ou seja, é o próprio reino. São Mateus vem refletir a sua comunidade e a nós sobre os cuidados, o como ser impuro ou ser puro. Trata-se, acima de tudo, irmãos e irmãs, dessa grande tradição religiosa judaica, que não entendendo o valor espiritual dos ritos, no contexto de Jesus Cristo, pois eram legalistas e sem misericórdia. Esta é a denúncia trazida no Evangelho de hoje. Os fariseus procuravam-se com os rituais de seu tempo e condenava aqueles que não observavam. Isto também pode acontecer nos tempos de hoje, nos dias de hoje. Desconsideramos aqueles que vivem conforme os nossos costumes, os costumes diversos ou diferentes dos nossos. Jesus presta atenção às palavras e aos atos. Ele está menos interessado com o corpo, como o corpo funciona. O Senhor, o bom Jesus, ele está interessado como se forma o coração da humanidade. O Senhor nos repreende severamente por não entendermos o verdadeiro espírito da lei e adverte aos discípulos para não dar ouvidos a eles. Hoje também celebramos São João Maria Vianney, o cura d'Ars. Rezemos, irmãos e irmãs, pelos nossos presbíteros,
pelos nossos párocos, para que o Pai os conduza em sua missão. A missão de viver como o pastor dos pastores, o bom e Senhor Jesus Cristo. Na atualidade, se faz necessário tomar cuidado, ter atenção às palavras e à real vitalidade a ser observada. Se nós, sacerdotes, expressamos o que pensamos em discordância com a realidade social, tão logo viramos motivo de gozação da sociedade e da mídia. Viramos até aqueles chamados memes. Não podemos mostrar a figura de Jesus porque somos taxados disso ou daquilo. É necessário usar véus nas palavras para não sermos criticados e zombados. Fico a imaginar como seria Jesus em seu tempo, querer tanto mostrar ao povo para cumprir a lei social, mas a lei que traz vida e não lei que traz morte. Fico a imaginar São João Maria Vianney, o cura d'Ars, o tido como atrasado, em meio aos espertos de sua turma, mas espiritual, a mostrar à igreja pequena de Ars que estava morta, pois o povo a matou. Será que não mataram em condenar os irmãos por uma lei moral exclusiva? Será que não mataram por não revelar o homem lameado, sujo, jogado na sarjeta? Os fariseus se preocupavam com os padrões de higiene. Hoje se faz mais ainda necessário nos preocuparmos, principalmente diante deste contexto de pandemia. Esse vírus, que só Ele sabe quando tudo isso vai passar. Confiamos a Ele, a nossa proteção. Mas a higienização para os judeus foi tomada como uma regra exclusiva. Tomemos cuidado, irmãos, para não sermos como que cegos. Por isso, vos pergunto, quantas horas paramos para dar alimento a quem precisa? Ficamos preocupados apenas com o bem material? Custa pôr uma máscara, usar luvas e muito álcool gel para levar a quem mais precisa um alimento? Jesus nos convida a escutar mais profundamente o que é a verdadeira obediência, ao dizer: escutem, entendam. É um chamado de atenção. Na atenção à sua palavra, com o que eu me importo, me ocupo, aonde gasto as minhas energias? É realmente o mais importante? É uma chamada de atenção na intenção. Não é o que entra pela boca que faz com que alguém se torne impuro. Pelo contrário, é o que sai da boca e que pode tornar a pessoa impura.
Será, irmãos e irmãs, que não somos cegos, pois não compreendemos a essência fundamental e realmente o que importa para a vida humana? Será que o nosso puritanismo, que não promove a inclusão, a justiça, a igualdade, nós assim também somos fariseus, uma vez que influenciamos as pessoas com as chamadas fake news, palavras tão presentes em nossa atualidade. Os pensamentos que nos rodeiam e suas considerações esvaziam, não passam desapercebido a Jesus. Lembremos-nos que o padre da igreja irá nos dizer, São Clemente de Roma, o que ele nos fala sobre Jesus. Até as suas intenções interiores e mais profundas ele conhece. Por isso, com carinho, ele leva seus discípulos a se desprenderem das práticas farisaicas, meramente exteriores e insuficientes, e que eram impostas ao povo. Qual fardo insuportável de carregar. De fato, por atribuírem o máximo valor aos insignificantes preceitos da lei do homem e não da lei do verdadeiro amor, da verdadeira aliança divina. O bom Jesus é quem nos dá um fardo leve, nos ensinando simplesmente a amar. Em outras palavras, os ensinamentos do bom Jesus não se confundem com as prescrições farisaicas, pois não revelam apenas costumes, falam com ardor dos mandamentos de Deus, nosso Pai eterno, longe de querer esvaziar os ouvidos. O desejo do Mestre é torná-los livres de desvios egoístas e então, com os olhos em Deus e para Deus, entender que a verdadeira impureza procede do interior das pessoas e não do nosso exterior. Aliás, para viver a pureza de coração é necessário passar das práticas exteriores às interiores. O encontro com Deus é fruto de uma intenção reta e íntegra. Em suma, Jesus os exorta a desviar, guiar pela prática do primeiro e maior mandamento da lei de Deus, o amor misericordioso, vivido e testemunhado, jamais eclipsado. Os fariseus não compreendem Jesus e falaram inúmeras injúrias contra ele. A multidão retende-se aos seus ensinamentos. Mais uma vez, magnífico reitor, eu peço licença para elevar uma prece ao Senhor bom Jesus. Diante dessa situação que estamos vivendo, uma prece pelo Papa Francisco e o emérito Bento XVI,
pelos bispos da igreja, pelos padres, pelos diáconos permanentes e transitórios, pelos seminaristas e, mais em especial, aos sacerdotes no dia de hoje, que imitem segundo Cristo e que sejam fiéis na fé e no seguimento de seus passos, neste contexto tão difícil de isolamento e pandemia que nos cogitou. Louvado seja o Senhor, bom Jesus os perdões, para sempre seja louvado. Louvado seja o Senhor, bom Jesus os perdões, para sempre seja louvado. Louvado seja o Senhor, bom Jesus os perdões, para sempre seja louvado.